Bom dia pessoal. Só estou conectando aqui. Bom dia. Bem, bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos nesse culto online. Bom dia, pastor. Bom dia. Vamos orar ao Senhor por esse dia, agradecer por esse dia e podemos cultuar ao Senhor, mesmo que seja à distância, junto com os nossos irmãos, sabe? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, em que pudemos olhar, Pai, para Ti com os olhos da fé e crendo, Senhor, que Tu és o Deus soberano, Pai, que cuida de todas as coisas e tem guardado os nossos corações, Pai. E mais uma vez queremos, Pai, nos unir, Deus, com os nossos irmãos, com a Tua igreja, Pai, para Deus cultuar o Senhor nesse dia, Pai. Que ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que possamos, Pai, olhar para dentro de nós, Deus, e nos colocar diante do Senhor, Pai, para sermos moldados, para enxergarmos, Pai, da maneira correta. Obrigado, Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa a Tua igreja, Pai. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Diego. Paz, até o dia todo aqueles que entraram agora. Vamos meditar na palavra que está conforme o texto, em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Vou ler aqui. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ok? Eu coloquei aí o título: Acheguemo-nos a Deus com confiança. Bom dia, Levifa. Quanto tempo, saudades. E nós vamos meditar essa palavra que eu desejo que possa abençoar a sua vida e possa também te dar um entendimento, como foi para mim. E o versículo 14 diz assim que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Essa carta aos Hebreus, só para nós entendermos o contexto, ela foi escrita diante da perseguição que estava tendo aos judeus cristãos, né? Muitos judeus estavam se convertendo, que eram do judaísmo. Então, devido à perseguição, também essa carta foi para encorajamento, foi para alertar os cristãos e a perseguição a esses irmãos que estavam se convertendo do judaísmo a Jesus Cristo. Não era uma coisa assim, era realmente algo muito, realmente estava desanimando, desencorajando os irmãos, porque aqueles muitas vezes eram proibidos de entrar na sinagoga e às vezes até aqueles que se convertiam, a própria judaísmo obrigava de repente o marido se separar da esposa que se convertia e vice-versa, né? Mas não é esse é só para nós entendermos. E aqui, conforme nós vemos no versículo 14, diz que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. E vocês sabem, né, que todo o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele ia diante de Deus para oferecer holocausto, oferecer sacrifício para perdão do povo e para perdão por ele mesmo. Então, uma vez por ano, ele ia lá para sacrificar e para perdão de pecados
povo dele. E aqui diz então que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. E não somente ele adentrou os céus, mas também ele só foi necessário apenas uma vez para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E é bem interessante essa palavra adentrou, porque o sacerdote ele adentrava no Santo dos Santos, né? Ele adentrava através do tabernáculo, no Santo dos Santos, e ele todo ano ele adentrava os Santos Santos. Só que Jesus ele adentrou os céus. E eu fiquei pensando, falei, ele usou aqui adentrar os céus, e o sumo sacerdote ele adentrava então o Santo dos Santos para perdão de pecados. E olha só, por que aqui descreve o grande sumo sacerdote? O nosso Senhor Jesus, ele não precisou adentrar, comparado ao sumo sacerdote da terra, adentrar todo ano, uma vez por ano, mas ele apenas uma vez, e não foi no tabernáculo feito por homens, no tabernáculo da terra, mas ele adentrou os céus, ele foi diante de Deus. O sacerdote que representava o povo aqui na terra, ele ia diante de Deus, mas no tabernáculo feito por homens, que já era um lugar temível, já era um lugar onde ele poderia morrer, já era um lugar onde a pureza, a santidade de Deus vinha sobre aquele lugar, e na qual até a vida dele estava em risco. Mas Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, ele representando o povo, ele adentrou o céu, se compareceu diante de Deus. O sumo sacerdote terreno, ele comparecia diante de Deus, mas o tabernáculo feito por homens. E Jesus, ele se apresentou diante de Deus, e uma só vez foi necessário para que todo o pecado da humanidade fosse tirado, nós fôssemos perdoados. Aqueles que creem, então, seriam perdoados, são perdoados. E diz o seguinte, que ele intercede por nós. Em Romanos 8:34, diz o seguinte, que Cristo morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então veja, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, ele adentrou os céus, ele foi diante de Deus representando o povo, como sacerdote representava o povo para perdão de pecados, e esse sumo sacerdote, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E olha que interessante, no versículo 15 diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim que alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, o sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus Cristo, ele diz aqui, não é um sumo sacerdote que não pode se compadecer, muito pelo contrário, ele se compadece de nós. Ele veio como homem e ele passou fome, passou angústia, passou tristeza, ele passou dores, e ele sabe exatamente o que cada um, ele se condói das nossas fraquezas, das nossas dores, do nosso sofrimento. E esse que se compadece de nós, ele, conforme eu disse aqui, está à direita de Deus, e ele intercede por nós. E segue então dizendo que no versículo 16, que tem a ver com o título dessa mensagem: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e graça no momento da necessidade. Então veja, Jesus Cristo foi o sumo sacerdote que adentrou os céus, que morreu pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue inocente como o cordeiro mudo foi ao matadouro, e por isso nós somos livres de toda a culpa do pecado, e Ele intercede por nós. E agora no versículo 16 diz assim, o que nós falamos, o nosso sumo sacerdote morreu por nós, adentrou, nos justificou, derramou seu sangue inocente. E aí no versículo 16 diz, assim, ou seja, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse título que diz, acheguemo-nos a Deus com confiança. Achegarmos a Deus com confiança, você vê que ele diz assim nós aproximemos a Deus com confiança, porque exatamente o que nós falamos antes, que o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que morreu e derramou seu sangue inocente, se apresentou diante de Deus e intercede por nós, nós podemos nos achegar a Deus com toda a confiança, com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Nós podemos nos achegar diante de Deus, porque nem o sumo sacerdote terreno, ele ia diante de Deus, entrava nos santos danos tremendo, com medo de morrer, sem confiança, se eu posso dizer assim, né? Mas agora porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, já se apresentou diante de Deus, já morreu pelos nossos pecados, já nos justificou. Então agora nós podemos nos achegar a Deus com toda a confiança, com toda a segurança, com a tranquilidade. E na verdade eu desejei pregar sobre esse tema algumas 2 semanas atrás, e eu fiquei muito pensativo sobre algo que eu ouvi. Estava ouvindo um audiobook de alguém que o nome dele é Irmão Lourenço, e na verdade eu vi em espanhol, mas depois eu descobri que tem em português também. E ele disse uma coisa que eu fiquei pensativo por vários dias. Ele disse assim, que não havia diferença dele quando ele saía do momento de oração, né? Seja no quarto, seja onde for, na igreja, quando ele saía no momento de oração, ele não via diferença quando ele ia fazer as demais coisas, trabalhar, servir na igreja e tantas outras coisas. Para ele, a presença de Deus era tão real e tão presente que ele não via diferença. Às vezes ele sentia até mais gozo e prazer da presença e do amor de Deus quando ele estava trabalhando, fazendo algo. E eu fiquei pensativo, né? E o tema desse livro, do audiobook, é a prática da presença de Deus. E eu fiquei pensativo por vários dias. E eu falei, será que nós, muitas vezes, não temos a consciência de quem nós somos e nós podemos nos achegar a Deus com confiança? E inúmeras vezes, sim, nós podemos nos achegar com Deus. E esse irmão Lourenço, ele viveu isso. Ele pôde ir diante de Deus com toda a confiança por inúmeras vezes, sabendo que ele é perdoado, sabendo que ele já foi justificado, como nós vemos aqui, sabendo que Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, ele intercede por nós, ele foi diante de Deus e nos representando em nosso favor para perdão dos nossos pecados. Que não foi qualquer um, não foi o sumo sacerdote, foi o nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E por isso, esse irmão Lourenço, ele entendeu que ele poderia chegar ao trono da graça, receber misericórdia e graça inúmeras vezes. Então, eu fiquei pensativo, falei, mas então quer dizer que eu posso desfrutar da presença de Deus
constantemente durante o meu dia, por mais vezes, será que eu posso me livrar às vezes de alguma culpa, de algum peso, sei lá, de tantos pensamentos? E era realmente isso que o Espírito Santo me despertou para compartilhar com você. Que nós nos podemos nos achegar ao trono da graça, sim, nós temos essa segurança, nós podemos ter essa confiança, porque o véu foi rasgado, porque agora já não é necessário que alguém interceda por nós, alguém vá lá e sacrifique um animal para que eu seja perdoado, para que você seja perdoado, mas nós já fomos, porque diz que Cristo, ele compareceu uma vez por todas, somente uma vez foi necessário. E sabe o que eu penso? Que muitas vezes nós carregamos um fardo desnecessário e nós colocamos um padrão necessário para ir ao trono da graça. E muitas vezes nós nos baseamos em nós mesmos, nós nos baseamos nas nossas falhas, ou nos baseamos até nos que os outros acham de nós, e nós não vamos ao trono da graça, colocamos barreiras, ou as pessoas colocam barreiras e obstáculos para nos achegarmos ao trono da graça. Amém, Marcelo? E por isso, bom dia, Felipe, e por isso o meu desejo de compartilhar com vocês. E sabe o que é interessante? Que depois que eu ouvi esse irmão falando isso, eu falei, puxa, às vezes a nossa mentalidade de não compreendermos que a graça está, que nós podemos ir diante de Deus e receber graça em tempo oportuno, Deus não está controlando a graça dele, muito pelo contrário, ele deseja despejar a graça sobre nós, ele tem prazer e alegria de despejar a graça sobre nós, ele tem a alegria de despejar misericórdia para nós, e por isso que nós podemos ir diante dele com confiança inúmeras vezes, né? E sabe o que é interessante? Nós, às vezes, sem você perceber, nós podemos fazer uma lista na nossa cabeça durante o dia ou durante a semana. E essa lista, às vezes, sem você perceber, está lá. Eu não orei, eu não consegui ler o quanto que eu queria. Aí eu fui, de repente, impaciente com a minha esposa. Eu pensei coisas que eu não devia. Eu olhei para sei lá, coisas que também não devia. Pensei, e você faz uma lista enorme. E de repente, quando você vê o dia seguinte, a lista também está enorme. E aí chega o final da semana, você não teve tempo de orar, não teve tempo de fazer nada, e a culpa é tão grande, o olhar sobre si, o julgamento sobre si é tão grande, que você mesmo pode estar colocando obstáculos. Sendo que o que esse irmão Lourenço falou é justamente isso, que ele sabia que ele tinha consciência dos pecados dele, das falhas dele, mas ele pedia perdão e rapidamente ia ao trono da graça, rapidamente se achegava a Deus. Então o que acontecia? Ele desfrutava de uma comunhão diária com Deus durante o dia. Ele poderia se achegar a Deus com confiança, poderia ir inúmeras vezes diante de Deus com confiança. Sabe, eu já me senti mal algumas vezes, me senti até inútil em relação à obra de Deus, porque parecia que eu estava devendo a obra de Deus, devendo a obra a Deus, a obra de serviço da igreja, ou serviço falar de Jesus para as pessoas, que seja. Eu parecia que eu tinha a impressão que eu tinha uma dívida, e às vezes se sentia mal por isso, me sentia inútil. E isso, na nossa mente, pode ser algo que, em vez de trazer libertação, pode trazer opressão não, mas aprisionamento, um julgamento de si mesmo, né? E carregar um fardo desnecessário. E eu pensava, poxa, mas eu deveria fazer, eu deveria dar mais frutos, eu deveria servir melhor, eu deveria servir melhor a igreja. E sabe, gente, eu não tenho dívida de obra com Deus. A minha maior dívida era o pecado.
o fato de Deus me chamar para a obra, eu obedeço por amor, mas não porque eu tenho uma dívida, não porque eu tenho que me sentir mal, porque eu não fiz, agora é um peso enorme. Sabe, quando eu fico pensando, às vezes nós mesmos precisamos ser libertos, nós precisamos ser libertos de nós mesmos muitas vezes. E muita coisa passa em nossa mente. E quando eu falei que nós listamos uma série de falhas, e o que acontece? Às vezes Deus não te surpreende com tamanho amor. Se você enumerar as falhas, por exemplo, se eu enumerar minhas falhas, meus pecados, seja em pensamento que seja, de repente se eu listar e enumerar, no final da semana, eu vou ter, sei lá, 500, né? 500, vamos dizer, um exemplo. E eu não peguei em cada uma, me angustiei. Deus, número 1, Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, aquilo. Mas aí chega no final de semana, de repente você encontra uma pessoa, alguma situação, e Deus te usa de uma maneira sobrenatural. Ou você está lá, de repente no quarto, orando, quando você menos espera, Deus vem com a graça dele de uma maneira sobrenatural. E você não pegou cada falha sua e se angustiou. Deus, eu fiz isso. Deus, e número 2, Deus me perdoa por isso. Número 3, Deus, eu fiz aquilo. E de repente chegou no final de semana, você encontrou misericórdia, você encontrou graça em momento oportuno, e você não se angustiou, não precisou se angustiar, mas sim, lógico que você se arrependeu, lógico que eu me arrependi. Mas onde eu estou querendo chegar? Que nós podemos ir diante de Deus, a chegarmos diante do trono da graça, sem complicar muito. Lógico que a gente tem que ter arrependimento, lógico, mas nós podemos ir inúmeras vezes, ir sem complicação. E é o que Deus nos mostra várias vezes, porque Ele nos surpreende por diante de tantas falhas nossas, diante de pecados. Deus nos surpreende, Ele vem com aquela graça, tamanha graça, que nós ficamos até constrangidos, nós nos achamos indignos, não é? E tem um texto que eu mencionei essa semana, numa das lives, que está em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 e 4. E nessa live que eu fiz na semana, eu falei sobre o livro O Ego Transformado. E essa passagem aqui, ele também, ele se encaixa aqui também no que nós estamos falando. Se você quiser abrir 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo dizendo o seguinte: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Essas palavras de Paulo foi depois de toda aquela situação lá da igreja, que um falava que era de Paulo, outro falava que era de Apolo. Depois Paulo vai dizer assim, não fique aí glorificando homens, né? E homens não são nada, são apenas instrumentos. E aí Paulo diz assim, um pouquinho mais para frente ele vai dizer, importante é que cada homem de Deus, ele se mantenha fiel. E Paulo diz aqui, não me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. E aí, pensando no que nós falamos agora, que eu falei, que muitas vezes nós precisamos ser libertos de nós mesmos. E Paulo, ele disse aqui, nem eu julgo a mim mesmo, quem me julga é o Senhor. Então ele sabia que se ele começasse a se condenar pelas falhas dele, pelos pecados dele, ele iria se atormentar. Mas ele sabia, ele tinha consciência de que ele era Deus quem sabia todas as coisas, sabia os intentos do coração dele. E diz aqui, pouco me importa ser julgado por vocês. Ele não está dizendo assim, eu não estou nem aí com vocês, não considero vocês.
Mas ele está dizendo o seguinte, que para ele, o que importa é agradar a Deus primeiramente. O que importa para ele é servir a Deus de todo o coração e não servir os homens. Sim, ele deve amar a igreja, deve amar as pessoas. Então ele diz, não me importa ser julgado por vocês ou qualquer tribunal humano, embora em nada a minha consciência me acuse. O Senhor é quem me julga. O Senhor é quem me julga. Por isso, quando nós pensamos em identidade, e nessa live que eu falei da semana, eu citei essa passagem e falei sobre identidade, na qual estava falando sobre o livro, porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo e a nossa vida está não naquilo que eu penso de mim mesmo. E Paulo, ele sabia muito bem que se ele se baseasse naquilo que ele pensa de si mesmo, ele poderia se afundar no peso da culpa, poderia ser desanimado, paralisado e não ir ao trono da graça, não ir perante a Deus com confiança. E eu penso, será que muitas vezes nós, e eu posso dizer por mim, conforme eu mencionei, que às vezes parecia que tinha uma dívida de obra, parecia que tinha eu sentia inútil ou culpa, né? Será que nós não colocamos também obstáculos? E por isso que ele diz, eu não julgo a mim mesmo, porque se eu me escutar o meu próprio julgamento, a minha própria, eu me enxergar, eu vou me achar indigno e diante do trono da graça. Eu não vou ter confiança de chegar diante de Deus e achar misericórdia, receber misericórdia. Agora, o Senhor é quem me julga. Então ele sabia muito bem o que Deus pensava sobre ele. Ele sabia que ele era aceito por Deus. Ele sabia que poderia se achegar a Deus. E ele tinha o maior deleite na presença de Deus. Ele dizia, eu tenho por perda todas as coisas para conhecer a Cristo Jesus, e já não há mais nenhuma condenação. Ele dizia, para mim morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então ele sabia, para ele o mais importante era o que o Senhor pensava a respeito dele, e por isso, amém, por isso ele poderia se achegar com toda a confiança. E eu e você podemos nos achegar a Deus com toda a confiança. Nós podemos achegar e receber misericórdia diante de Deus. Por isso, quando nós pensamos naqueles irmãos que muitas vezes se sentem desanimados, porque passaram a semana inteira sem conseguir ler, não conseguiram, tiveram tempo para... embora agora você não tem desculpas, mas agora você tem tempo. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, e desanimam, quando ora não sentem nada, e aí desanima também, e começa a colocar culpa sobre si. Aí para piorar, vê o irmão e fala assim, irmão, você é muito fraco na fé, irmão, você não busca, não ora, aí desanima mais ainda. Só que eu queria dizer algo para você, acheguemos-nos a Deus com toda a confiança, e você vai receber misericórdia, e vai encontrar graça em momento oportuno. Então você pode, mesmo com toda a sua falha, e isso não estou dando desculpa para você pecar, não estou dando carta branca, muito pelo contrário, é você encontrando e conhecendo cada vez mais esse Deus misericordioso, Deus de graça. Você vai desejar, porque você vai conhecer Ele mais, você vai amar mais, você vai encontrar mais graça e misericórdia, você vai desejar. Aí sim você vai desejar orar, buscar. Lógico, não estou falando que você depende disso, né? Mas eu creio que às vezes nós complicamos ir ao trono da graça, nós mesmos, né? E é triste também porque às vezes as pessoas, em vez de nos encorajar, muitas vezes colocam um fardo maior. Não, irmão, você tem que fazer obra, senão você vai ter uma dívida com Deus, irmão, você tem que orar.
2 horas, nem todo mundo consegue orar 2 horas. Lógico, a gente, se der, é bom orar 1 hora que seja, pelo menos. Mas um mentor nosso, o pastor Ned, que ele mentoreia pastores e líderes, um homem muito usado por Deus, e ele disse uma frase que todos nós guardamos, pastores, que a jornada do cristão é percorrer o caminho e às vezes cair, né? Balançar e às vezes fracassar, e às vezes, sabe, tropeçar, e aí ele volta, sabe, não é aquele de perfeição, né? Então, às vezes vemos pessoas que não conseguem orar, não conseguem ler, e isso não pode ser desculpa, como eu falei, mas eu queria encorajar você: encontre um caminho aberto na qual nós lemos que você vá com toda a segurança, com toda a aceitação que Deus te dá para você ir ao trono da graça. Então você pode voltar constantemente. E sabe, uma frase que eu guardei aqui, eu escrevi, copiei aqui, desse irmão Lourenço, na qual foi usado por Deus para despertar o que eu estou compartilhando com você. Ele diz aqui, ó, é o que eu mencionei: sem desanimarmos pela soma de nossos pecados, devemos orar pedindo sua graça com uma perfeita confiança, acreditando nos méritos infinitos do nosso Senhor, porque Deus nunca deixa de oferecer continuamente sua graça. Irmão Lourenço viu isso claramente. Deus jamais deixou de oferecer sua graça, exceto quando os pensamentos do irmão Lourenço começavam a divagar, perdiam o seu sentido da presença de Deus, ou quando esquecia de pedir a sua ajuda. Olha só, nós não precisamos desanimar pela soma dos nossos pecados e fracassos. Nós podemos orar pedindo graça, e Ele, acreditando nos méritos infinitos do Senhor, Deus nunca vai deixar de oferecer continuamente a sua graça. E ele diz aqui: exceto quando os pensamentos começam a divagar e perdiam seu sentido da presença de Deus. Então veja, uma mentalidade que está inundada de achar que não tem direito diante das suas falhas, aí, uma mentalidade que não compreende a segurança e a confiança que você pode ir, uma mentalidade que está carregada de culpa, de falha, de medo, de obstáculos, é o que vai te impedir. Mas a graça está lá para você, a misericórdia já está lá para você, já está lá te esperando, já está reservada, se eu posso dizer assim, para você. E por isso nós podemos desfrutar dessa graça, podemos ir diante de Deus, podemos nos deleitar diante de Deus. E por isso eu espero que você vá diante de Deus inúmeras vezes, acheguemos a Deus com confiança, não coloque obstáculos, não complique o ir à presença de Deus, não deixe que as pessoas também compliquem. Você se arrepende, e arrepender não é, como eu disse, pegar uma lista de 500 falhas e sabe, você vai chorar, gritar por cada uma delas. Lógico que em algumas você vai fazer isso, mas você voltar a ir ao trono da misericórdia e da graça do Senhor, e Ele te receberá, Ele vai se alegrar por você ir, porque isso é comunhão com Ele, isso é do agrado dele, porque nós podemos assim estar com Ele, experimentar a comunhão e o amor dele por mais vezes, de uma maneira menos complicada, de uma maneira mais confiante. Tudo aquilo que Jesus fez como grande sumo sacerdote nos dá essa segurança, nos dá essa confiança para irmos diante da graça. Amém? Amém, amém, irmãos. Deus abençoe essa palavra. Nosso tempo já se esgotou aqui, mas espero que tenha te encorajado, tenha te trazido confiança para você ir à presença de Deus, e que não é nada muito complicado, mas é algo que se diz a respeito do coração, que
que deseja agradar a Deus. E Ele tem graça e misericórdia para nós. Está lá preparado para nós. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por esse culto, em que possamos lembrar, Pai, que podemos nos achegar com confiança diante do Senhor, diante do trono, Pai, porque Jesus Cristo, grande sumo sacerdote, Deus, morreu para que nós fôssemos justificados, e agora o véu foi rasgado e podemos ir com toda a confiança, Pai, por inúmeras vezes, sim, tendo arrependimento e tendo a consciência, Pai, Deus, de que somos filhos, Pai. E o Filho, Deus, ele vai diante do Pai com toda a confiança, porque Ele é o Filho amado, Filha amada. Obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, lembrando que hoje à tarde nós temos o culto com a ceia, nós temos a ceia. Vamos ceiar junto com os irmãos. Então você, se tiver alguém que você conhece ou quiser participar, às 17 horas, estaremos disponibilizando o link a partir das 16 horas na bio do Insta, e na mesma bio do Insta também tem os dados, se você desejar depositar seu dízimo, oferta, fique à vontade e não se sinta obrigado, por favor, somente aqueles que desejarem. E seguimos com a programação normal, apesar de algumas medidas do governo, seguimos com as devocionais, com as lives, ok? Então Deus abençoe e até a próxima. Amém? Amém. Pessoal, Deus abençoe. Me despeço, irmãos.